Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Foiotec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje uma saga que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida. Nunca imaginei que eu conseguiria fazer na minha vida. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, Lamborghini Diablo, o sonho de 10 a cada 10 gearheads. Pode dizer qualquer coisa, mas eu aposto que vocês tinham um quadro de uma Lamborghini branca quando vocês eram crianças. Se vocês foram da década aí de 70, 80, 90, vocês sabem o que eu estou falando. Então, esse carro é um ícone da história do automobilismo, um ícone da história dos apaixonados por carro. E hoje eu vou contar a história, como é que essa Lamborghini Diablo veio parar aqui na nossa garagem, na minha garagem. Vocês vão entender um pouco da história por trás também desse projeto. Esse carro aqui é uma Lamborghini Diablo, que é de um cliente, já vou antecipar, não é minha. Gostaria que fosse minha, mas ela é de um amigo aqui, um cara que acabou se tornando amigo. E a gente fez todo o projeto nela, vamos contar vários detalhes hoje desse projeto. E vou andar com ela, quero ver se ela anda mesmo, não andei com ela direito na rua. Vou levá-la para dar uma voltinha boa hoje, vocês vão acompanhar. Esse carro aí gospe fogo no escape, esse carro é um som V12 de chorar, assim, o barulho é meu Deus do céu, assim, é uma sensação incrível. Então, episódio hoje muito bacana, espero que curtem, coloca aí na TV, chimarrão, prepara o pão de queijo que hoje vai estar legal aí. Junta a família, bota as crianças aí, vamos ensinar para eles um pouco da história aí que a gente curte tanto. Então tá, é o seguinte, ó, vamos começar primeiro falando dessa Lamborghini, porque eu acho que é um sonho de infância, né, para quem é da nossa idade, né? Não vou me entregar na nossa idade aí, mas... mas é isso aí, né, Ferrari F40, Testarossa, Cara, Diablo, né, não tem muito o que fazer. Uma Lamborghini Diablo, e não só isso, essa aqui é uma unidade raríssima, né, mas eu acho que assim, dessa época, realmente era a Ferrari F40, né? Sim. Porque essa Lamborghini é 98? Essa aqui é das últimas, na verdade. Essa aqui é uma das últimas, né? Tem detalhes que não mudam muito, na verdade, ao longo da vida dela, né? Se tu for ver as Lamborghini, essa daqui em particular, né? Ela é muito parecida ao longo dos anos, né? Mas essa aqui, casualmente, é uma das últimas. Aqui tem menos, né? Tem menos, na verdade. Né? E porque assim, pra mim, o que eu acho... Esse é um dos carros, assim, muito icônico, porque ele ainda é um design praticamente da década de 80, assim, né? Sim, com certeza. Ele é muito parecido, assim, até com a Countach, assim, é uma versão melhoradinha da Countach, assim, um pouquinho mais suavizada, mas ainda é o DNA da Lamborghini das antigas, assim mesmo, né? Não, tu olha um carro desse, tu sabe que é uma Lamborghini, mesmo se tu não entende de carro direito, né? Então, tipo assim, eu acho que a identidade da Lamborghini, principalmente esses modelos mais antigos, era muito peculiar. E não querendo dizer que eles mudaram, né, para a atualidade, mas na atualidade, como a gente sabe, né, a Lamborghini ela tem muito pezinho agora na marca mãe, né? Sim. Então, tipo porque assim, eu acho que esse carro mudou, aqui né? é antes de a Lamborghini virar do grupo Volkswagen, né? Com certeza. Esse carro aqui ainda é pré. Pelo menos, se esse modelo não foi, porque eu sinceramente não sei quando foi comprado, mas não importa, o desenvolvimento foi pré. Né? Quando eles fizeram ela, não tinha nada a ver com o motor Volkswagen, não tinha as coisas aí, né? Então, que nem a gente vê Lamborghini hoje, né? Lamborghini hoje, tu tem um Audi R8, né? Tu tem umas Lamborghini que são... Não todas, obviamente, né? Aventador não tem. Mas, tipo assim, elas sempre têm um pezinho, né? Tu tira umas peças lá, tem um embleminha lá, Volkswagen. Eu acho que até a Aventador, ela é um V12 baseado numa ideia do Volkswagen, eu acho. Deve ter, eu não tenho certeza, mas, cara... Se alguém souber, comenta aí. Sem sombra de dúvida, tu não consegue mais ter aquela coisa completamente independente quando tu tem uma empresa mãe. Não importa o quanto foi realmente moldado ou se foi, tipo, limitado, vamos se dizer, né? Nessa época não tinha isso, né? E se tu pegar aqui essa Lamborghini, ela é, como a gente falou, ela é como se fosse uma F40. Não sei se elas se equivaliam, assim... Cara, eu me lembre, ela, entre aspas, equivalente a Testarossa, tá? Testarossa, né? Lembrando, a F40 é V8 turbo, né? E a Testarossa era uma H12, né? Então, tipo, era uma 12 aspirada. Eu fiquei curioso agora. Essa aqui é uma 12 aspirada. Quanto é que custava esse carro zero na década de 90, e uma F40 e uma Testarossa, mas é uma coisa boa de pesquisar. Né? Porque lembra que Vamos botar aqui, eu vou botar as listas dos preços. Os preços, cada uma. Ó, esse então aqui é o preço da Testarossa zero lá, o da F40, uma 355 zero também, vamos juntar ali, e a Diablo aqui. Porque, na verdade, a Lamborghini tinha... Que outros carros a Lamborghini tinha nessa época? Era um carro só. Não, eles sempre tiveram vários, né? Mas eles nunca tiveram tanto quanto a Ferrari, vamos dizer, porque eu acho que a Ferrari...
se a gente falar um pouquinho da história, né? A Lamborghini nasceu depois. Né? Ela não tem idade nem toda a história, né? O cara não fabricava trator lá. Conta essa história aí. Cara, eu não sou o maior historiador do negócio, mas tem filme por aí, vou te dizer, não vi o filme da Lamborghini, porque fiquei de ver e não vi, né? Mas, tipo assim, o resumo da história é o seguinte, em determinado momento ele quis apitar lá com o seu Enzo, né? O Lamborghini fazia tratores na Itália lá, e ele tinha uma Ferrari, né? Ele tinha Ferrari. E ele se incomodava muito com a embreagem, ele acreditava que tinha um problema crônico na embreagem de uma Ferrari lá. Era um detalhe, né? Detalhe. Dele se encrespou lá com o Enzo e o Enzo mandou ele catar coquinho. Resumo da história. Ele, tu quer catar coquinho? Vou fazer e dele resolveu fazer o carro dele, né? De trator passou a fazer carro também, né? Exatamente. Tu vê como uma história às vezes é feita de alguém que está injuriado com alguma coisa, vai resolver, vou fazer esse negócio funcionar. Sinceramente, agradecer o Enzo, né? Por causa que acabou criando um outro negócio que é muito bacana, é muito icônico, né? E tem essas diferenciações. E esse carro aqui, eu acho que foi o primeiro desses exóticos, extremamente exóticos, para te dizer, né? Porque não querendo desmerecer outros carros que a gente já lidou com um monte de carro, inclusive outros V12, né? V12 de drift e tudo mais, mas não tão exótico, único, raro que nem esse cara aqui, né? Esse daqui Quantas vezes tu viu uma Diablo na tua frente? Não, eu vou te falar que quando eu vi essa aqui, tremia a perna, assim, porque... eu vou te dizer, pra mim, esse aqui tá na minha lista junto com uma McLaren, por exemplo, né? É uma coisa muito incomum. Não sei se dá pra ver a altura aqui, ó, para do lado ali, ó. Sim, ela é quase na cintura, um pouquinho acima da minha cintura, cara. Um pouquinho acima da minha cintura, ela é muito baixa. E a outra coisa, ela é larga. A porta, como é que ela abre, né? Então tá, vamos abrir a porta aqui. A porta, tu aperta o dedão ali em cima, quase não entra o dedão do Luiz ali. Não, o dedão ele pega nas bordas ali, esse dedão pega nas bordas. E aqui é o seguinte, essa aqui não é só uma Diablo original, ela tinha umas modificações de época, né? Cara, eu já não sei te dizer quais são de época e quais são posteriores. Cara, eu acho que Santo Antônio não é. Com certeza não é. Porque tu nota que ela tem um body kit, ela tem uns acessórios de fibra de carbono que ela não tinha. Então, a história é que o motor também modificado é stroker, né? Tem um monte de detalhes que daí eu já não sei o que é verdade. Aí, na verdade, a gente vai pegar o Jason, que ele vai explicar um pouco do... O dono vai saber mais os detalhes, né? Mas, tipo assim... Olha a largura desse carro, né, cara? Sem sacanagem, né? Esse carro é largo, velho. Não, olha. Esse carro é largo, não é bem assim, né? Esse carro é largo. E esse motor é muito legal, né? Ele é muito legal. Me surpreendeu, vou te dizer, porque eu dirigi o carro já, né? E que força que tem de baixa, velho. Não tem nada a ver com o motor italiano. Então, tipo assim, aquela Ferrari V12 lá do nosso amigo italiano que faz drift. Cara... Esse carro é muito mais forte que a dele de baixo, só que a Ferrari é muito melhor de alta, né? Um motor mais moderno. Mas, cara, esse aqui é um trator, cara. Eu acho esse design aqui da porta, que assim, ó... Da porta em direção à frente, né? Com que a roda, vem assim, ele é justamente o touro, assim, sabe? O tronco mais forte. Mas tu vai ter que me dizer uma coisa, vai dizer que essa roda não lembra de Alfa Romeo. Alfa Romeo, né? Mas ela é original? É nesse estilo, né? Se não é essa roda, é nesse estilo, Não sei se ela é original. Né? Depende do ano. A roda foi o que mais mudou de um ano pro outro nessas Lamborghini. E essa roda aqui, ó, o freio é grande também. Não sei se o freio é original, vou te confessar. Eu acho que não é original. Uma particularidade que muita gente faz chacota na Lamborghini, que é o seguinte, esse farol aqui, ó, ele é, ó, do marca aqui, ó, Nissan, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é o farol do 300EX da década de 90. Imagina, a Lamborghini usou farol de outro carro para fazer o carro, né? E olha, eu vou te dizer, eu não sei, tá? Mas eu aposto que dentro dela, tipo, saída de ar, alguma coisa, vai ter coisa que tinha um monte de botão da Ford. Nós achamos um monte de botão da Ford. Quando tava desmontada, dava pra ver algumas coisas. Mas não foi o próprio Enzo que falou um negócio disso, que eles fazem motor, o carro vem de brinde. Na verdade, então, tipo, isso aqui é similar, o objetivo é ser o carro, né? Então, o cara não perdia tempo para contratar um designer só para fazer saída de ar, ele comprava o que tinha no mercado, né? E meio que azar. Porque o segredo tá aqui, né? No motor, né? O segredo tá aqui. Vamos abrir isso aí pra ver. Cara, não lembro como é que abre, pra ser sincero. É só aqui nas travinhas? Como é que é? Acho que sim. Só nas travinhas, daí tira ele inteiro? É isso aí. Então 4 travinhas e tira ele inteiro. É que isso aqui já não é... Apertou aí? Peraí. O meu saiu. Não, acho que é só levantar. Só aqui. Aí, ó, saiu. Beleza, abriu. Tá, aqui tá descolando. Aí deu uma descolada, faltou cola, faltou um glue, né? Aqui. Aí, essa aqui, ó, então é um motor, um V12. 6 litros. 6 litros, só que essa aqui, além de... Ela tem algumas modificações já da época, assim. E o cara vai falar melhor, mas ele basicamente tem 4 borboletas eletrônicas, ó. Inclusive foi feita uma adaptação aqui que, pessoalmente, eu não concordo muito. Ela foi ligada os eixos delas e elas trabalham as duas conectadas, assim. Tem um motor de cada lado só, né? E o eixo gira a outra junto. Então, tipo assim,
Cara, não é ideal, mas funciona, né? Sim. Eu vou te dizer, a única coisa que não é muito perfeita é a lenta. Mas quando ela sai da lenta, ela dirige, que é um sonho. Ela tem força, ela gira, essa parte não dá pra reclamar. E ela foi... Teve algumas coisas que eu sei que ela foi modificada na época, que eles pegaram esse carro aqui, eles fizeram uns upgrades na época, que é um kit, daqui a pouco eu dou os detalhes, mas esse kit de admissão foi uma modificação da década de 98, lá na década de 90, né? Só que, claro, com borboleta mecânica, e aí uma coisa que eles fizeram, eles tiraram os distribuidores, porque acho que ela era distribuidora original, né? E botaram bobina individual, né? Eu acho que é de Audi, né? Agora é de Audi, mas na época era tipo as bobinas de ômega australiana, aquela tipo de ser aquelas como as torres de eletromotive, né? né? Isso, de ômega australiano, né? Isso. E agora ela tá com bobina de Audi R8, na verdade, né? Que é a Volkswagen comum ali, ó. E os injetores ali no meio, que eu não sei se ela tá com cara de ser o lugar original. Parece o lugar original mesmo, não tem. E ela é, obviamente, aspirada, né? Coletorzão de escape, é bonito assim. Não sei se é de fábrica isso aqui, mas olha, Cara, eu não duvido que seja, sabe? Deve ser, não né? tem por que não, né? E ele tem um escapamento aqui, ó, bem reto pra fora ali, ó. Ela é muito barulhenta, nem cruza, olha só. Agora cara, eu tô vendo. É muito barulhento, cara. É muito barulhento. O Tá ronco ali, é bem Lamborghini, estridente. o número serial. É bem estridente. E aqui, tanto que ele tinha um sistema na época que era 2 ECUs, ó. Uma pra cada lado, né? Uma pra cada lado, né? tipo, porque você não controlava um 12 cilindros. E aqui agora tem, só na FT tá uma só, então, por exemplo, nem precisa dois sensor de temperatura da água. Tinha tudo duplicado. O clássico do painel, né? Painel e pré-ECU. Então você tem um sensor de temperatura da água e da água do motor, só que uma era pra cada ECU, agora tem uma ECU só, a FT600 controla tudo, né? Aqui eles fizeram uma coisa, ó, na verdade foi a gente que criou, né? O Fragola fez pra mim, o mesmo cara que fez a minha Ferrari, ó, fez aqui na dele, ó, com esses acabamentos de carbono, ó. Então olha que bacana, assim, que deu a... Traz uma modernidade pro troço, né? Fechamento aqui, eu vou xingar o Fragola aqui disso aqui, mas tudo bem. Não, e até essa parte aqui fica bonito, estourado reflexivo, né, de temperatura, pra não aquecer a tampa, né? E aqui os dutos, filtro de ar, olha só, tem um filtro aqui, ó, que capta, ele faz um scoop no teto mesmo, o negócio é bacana, em cima das borboletas, ó. E esse carro aqui, na verdade, a gente passou ele, vou dar um contexto então para vocês. Esse carro foi comprado pelo Jason, que daqui a pouco ele vai vir aqui pra gente bater um papo e explicar para vocês. E ele levou pro Brian, que é um funcionário nosso aqui da Fueltech USA, mas antes mesmo dele vir trabalhar na Fueltech USA, ele estava fazendo esse carro na oficina dele. Então ele fez, esse carro estava parado há décadas, assim, mais de 10 anos ou 15 anos. Tava bom tempo parado. Que ele vai contar a história, mas quando o Brian começou a fazer, ele... Remontar tudo. Arrumou freio, o carro estava sem freio, estava praticamente desmontado, assim, ele ficou desmontado numa garagem. E aí ele fez as adaptações, instalou a Fueltech, fez tudo. E aí depois ele acabou vindo trabalhar com a gente aqui e o projeto foi acabado meio que aqui. E aí passou esse carro no Dinamonto. Quando passou no Dinamonto, tu acompanhou ou era o Não, Foi tu que fez? Então tá. Então é o seguinte, a gente tem umas imagens aqui do dinamômetro, como é que foi o acerto. Descreve um pouco mais ou menos e a gente vai botar um contexto junto aí. Eu não esperava que fosse assim, tipo um V12 italiano, europeu, de época, tivesse esse comportamento. Ele parece um doméstico, né? Então ele tem muita força de baixa, ele não gira tanto, ele gira 8, porque um padrão desse motor não é tanto, né? E ele tem muita força de baixa, de novo, tô sendo repetitivo nisso. Sim. Porque, cara, o comportamento aqui é tipo um Big Block. Quanto ele deu de potência? Cara, acho que ele deu 550 de roda, um negócio assim. Vamos cara, não é bobo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um material aí pra vocês verem, acelerando o dinamômetro, até... Eu nem me lembro mais, mas a gente tem guardado... Cara, faz meses isso, né? Faz meses, né? Faz bastante meses. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, a grande maioria dos italianos, eu me lembro da tua Ferrari, por exemplo. Cara, que motor bacana de alta, né? Que motor bacana de alta, mas de baixo é o inverso, o cara fica com raiva do motor, né? Sim. Esse daqui, cara, dirigindo o carro, cara, é uma delícia dirigir esse carro. A força que ele tem de baixo, tu não precisa esgoelar, só que se tu esgoelar, ela empurra pacas. Então, tipo assim, esse carro tem, vamos dizer, 100 cavalos a mais que o meu Camaro. O cara anda um absurdo a mais. Não é um pouquinho, não é compatível com a potência. Bem coisa de motor doméstico, né? Que tem aquela força de baixo, assim, que impressiona o cara, né? Sem compressor. Parece um LS com ProCharge, só com um ronco legal. Sim. Porque o ronco é um ronco completamente diferenciado, né? Essa parte foi bem legal. A gente... Cara, eu não lembro, a gente deu várias passadas com ela, na verdade, pra garantir que tava tudo certo, porque o dono, inclusive, falou que ele ia sair daqui num evento que não era bem um track day, mas ele ia botar na pista. Putz, não pode estar errado, né? Então a gente garantiu que tava tudo certo. E, cara, era legal. O câmbio é muito legal, né? Com a grelha H. Vamos botar umas imagens pra vocês assistirem aí, pra vocês verem como é que foi as passadas do dinamômetro.
o bagulho berra, né? Não, berra diferente, de né? não dá pra acreditar fora, né? Não, e ela é alta, né? Ela é alta o tempo inteiro. Não tem escapamento né? nenhum, não tem Sim, abafador não tem nenhum abafador. praticamente, Ela é o um tempo no inteiro. final, assim, Sim. né? Mas é praticamente reto. Né? Andando com ela não tem uma barulhenta, tá? Lá dentro, assim, o isolamento dela é bom. Eu não quero tem, andar, daqui a pouco a gente vai né? dar uma Não volta. tem aquelas ressonadas, bagaceira, não tem nada. Até o Luiz já deu umas voltas com ela, né? Teve um episódio aí, conta aí mais ou menos. Cara, eu vou te dizer que eu não entendi até hoje o que aconteceu, tá? Mas vou resumir pra vocês, caiu a roda. Sim, o Sem Luiz sacanagem. andando. A gente andando bem de boa e O carro aí, ó, convertendo em reais aí, milhões. É de caro, milhões. né? E daí a primeira coisa que eu notei, tem coisa errada. Eu tava andando devagarinho com ele, né? De boa, né? O dono tava comigo, né? Tem alguma coisa errada. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Só conforme eu andava, tava ficando pior. Daí eu falei pra ele, cara, é a roda. Tá caindo a roda, só que eu tô na rua, né? Sim. Eu mal botei pro lado pra botar no acostamento, comecei a diminuir quando tava quase parando, caiu a roda. Então, na verdade, ele ficou dentro, né? Arranhou a roda por dentro só porque ele pegou o disco, Sim. né? Não estragou nada, não estragou o carro, mas, cara, que susto que eu tomei. Daí a gente foi ver, tava todas as rodas caindo. Tava Caramba. tudo frouxa, né? Sim, às vezes é aquelas coisas de oficina, né? Que o cara... Nossa senhora, aquela ali, né? Foda. Meu Mas era Deus. os parafusos errados, né? O assento errado, era o assento errado. Então, quando tem um assento errado, ela vai afrouxar sozinha. Sim, não adianta. Então, alguém apertou. Sim, Mas a gente mal começou a andar, ele começou a trabalhar e foi É. embora. show. Mas é isso aí. Tá cara, aí, é entre isso esse carro aqui, uma testa-roça. esse carro. Esse carro. Mas E- esse aqui uma F40, uma F40. Não, é. E daí é mais aí ou tá menos meio isso. óbvio, né? É, Mas é e esse carro aqui, diferente, uma Contact. esse carro aqui. É, muito mais, né? É, A esse Contact aqui. é muito É. antiga, né? É, esse carro aqui. É. Eu nada contra a Conta, tipo, eu acho que esse daqui, porque esse aqui foi da minha época, né? É. A Conta já existia, né? E esse carro aqui, assim, pra gente que trabalhou tanto na Ferrari e na F355, né? Eles são muito parecidos. É da assim, mesma época, De tiver chassi, frente, é soldado à mão, mas um motor meio de corrida mesmo. Sim, sim. Não era nada ainda de produção, então ela tem muita similaridade. É um Muito carro artesanal, né? Muito artesanal. Muito artesanal. Eu vou te dizer, isso dá um charme, né? O interior aqui, ó. Ó como é que é o esquema da porta, ó. Vamos ver se tem força no bracinho. Aperta Vamos ver, aqui, ó. Vamos ver. E puxa, ó. Ah, botaram os amortecedores, né? É. Mas tá E aí faltando. tem que puxar, ó. É. Essa é a famosa Lambo Door, né? É. Deixa eu sentar aqui pra ver o efeito aqui, ó. Dá pra não doer as costas aí, né? Você como é que Aí. dá? Tá pegando. Olha só. Tu imagina todo dia entrar e sair desse negócio aqui? É, o cara... Olha aqui, ó. FT600 aqui, ó, no painel, ó. Olha só que legal. E é muito clássico aqui, ó. Todos os instrumentos, assim, é bem, digamos assim, quase adaptados de alguma coisa, né? Não é uma coisa que o painel foi inteiro desenhado. Claro que aqui eles botaram acabamento de fibra de carbono, então não sei o quanto isso aqui é original. O câmbio aqui é um Acho que câmbio... o design geral é o mesmo, né? Só de carbono. Os botões originais. Olha os instrumentos ali, ó. É legal. Painel né? de instrumentos até 220 milhas por hora, 360 km por hora, né? Tô tentando iluminar aqui para ficar melhor, mas... E... Incrivelmente, ela tem visibilidade boa, ela anda bem, ela é confortável de andar. É um carro legal, vou te dizer. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou pegar o Jason, que é o dono. Pega o chegou dono aqui, que ele ó, sabe todos os e detalhes. eu vou sair para dar uma volta com ele, porque eu não andei nesse carro direito ainda. Tu não andou ainda? Uma vez eu dei uma voltinha comedida, assim, É muito legal, cara. É muito legal. Então tá, te cuida. Tá. Te cuida. Valeu. Aproveita. Então tá, valeu. Agora aqui, ó, vamos falar com o Jason aqui, ó. Agora é o seguinte, agora eu vou conversar com o dono aqui do carro, que é um americano, né? Então vou falar inglês,
Quem quiser treinar inglês aí, ó, aproveita. E quem quiser ajuda aí, tem subtítulos ou tem legendas em português, inglês, espanhol. Inclusive a gente tá fazendo em outros idiomas aí. Para quem tem acompanhado os últimos episódios aí, tem vários idiomas diferentes aí. Então agora eu vou bater um papo aqui. So Jason, thanks for coming and thank you for letting me having some fun with the car as well. Absolutely. I was so happy to be here with you guys. I was explaining before we're talking me and Luis because we're both from the age. I guess you are. You're sure as well. The kid that had this picture on the wall. Absolutely. Of Diablo, and the Diablo or the Countach. I prefer the Diablo. And they're always in white or red. Yes. Yeah, I agree. And those cars are so powerful in our minds from our age, right? And we're just talking. We've been talking about this car for so long, but I thought it would be cool to share some of the specifics about this car, because this is a unique car. It has its own history, and obviously you know a lot about the Diablo and Lamborghini story, the history itself. Right. So well, the Diablo is, after the Countach, right? And they made it from 1991 to 2001. Yeah. Approximately 2,000 cars. Total. It's not much. And these were the last handmade Lamborghinis. And after that, there were a couple owners, but effectively it became part of Volkswagen, Audi. Yeah. And that's when you get into Gallardo and some other cars that they shared parts. Yeah. So before that, these were all made in Italy, handmade by Italy. It reminds me a lot of my Ferrari, the F355, because we're the same age, and they were sharing pretty much the same way of building cars, right? Yeah. So this is the last of those, and this is the first Diablo that came out. It's a two-wheel drive. Everything is manual, right? So no power steering, no power anything, right? No traction control. Yeah. Just a raw engine and a very impressive looking car. Yeah. And so it's very special in that way. A lot of people who like the Diablos, they actually like this one the most because it's the oldest and it's the rawest. Yes. You know, the more the experience is different. You know, so if you want to have that experience, you have to get the rear-wheel drive, the two-wheel drive, early '90s. And there were less than nobody. Lamborghini didn't keep very good records, but I talked to some people who know the cars, and the estimate is between 75 and 100 white Diablos were ever made. Okay. What else makes this car rare? Well, it's very low mileage. For the what's the mileage? 3,700 miles. 3,700 on the chassis. And the car really was never put on the road. It spent a lot of the time at the racetrack up at Road Atlanta. Oh, I didn't know about even that. in the 90s. Even in the 90s? Yeah, and so it was owned by a friend of mine in the 90s, and he was a hot rodder, much like you, and he always modified the cars to be the most they could be at the time. Can you imagine a guy in the 90s buying a brand new Diablo and he modifies right away? Right away. Same as you. Yeah, right? I know this guy. But let's say in the 90s is of a car like that is even crazier. Yeah, even crazier. Yeah. Right and now. So a bunch of work was done to the car in the 90s with the intake. Well, let's show these details. So because what's not stock, let's say, on this? Yeah, so the block itself is the 5.7 liter V12. Internally, it's been upgraded titanium rods and forged pistons and some other components. But everything above the gold here is the intake manifold. That intake manifold is cast from a Jota. So Lamborghini made 18 cars called a Jota. Okay. They're worth over $1 million if you have an actual Jota today. That's crazy. But that intake manifold was cast from it's a copy of a Jota. And then everything is outside of the intake manifold is the work that you guys have done here, right? So the throttle bodies are all Bosch, electronically controlled now. Yeah. Instead, previously on this car, it would have been mechanically connected to the gas pedal. And then the fuel rail system with the injector dynamics injectors. And then the coil packs here. Yeah. That's all current Bosch as well. And so before that, this car actually had a distributor cabinet. Yeah, we were talking me and Luis about that. And so in the 90s, a lot of people put some kind of electronic coil packs, but they were very unreliable. And so we took all of that out. That's what the car came with, right? Yeah, it came with that. And these cars, very famous for half the cylinders would break.
because they had 2 ECUs, two 6-cylinders, yes, right? yeah. And a lot of Diablos out there are sitting, only 6 cylinders work, and people don't know how to fix them. So our approach with Fuel Tech was to take out all the old stuff that breaks all the time. The block and the engine itself is great, you know. No miles on the engine, freshly built, custom clutch, but we put all the latest and greatest stuff available from the drag cars into this car. And how about the exhaust? Is the stock exhaust or is the what? The exhaust, the headers. Oh, the exhaust, that's all custom. It's all custom? Yes, that's all custom. Oh, okay. I was wondering. There's no muffler in the straight middle. piped, yeah. That's all custom. The clutch inside the car is a carbon racing clutch, very small, high performance. I want to drive it. And the suspension is also custom, like 5-way adjustable, custom for the car. And Brembo made a brake kit, brand new for the car. So that's not a stock brakes? No, this is all, upgraded. the brakes, they're all upgraded, and these are all brand new from Brembo. Are these wheels stock? So the body work on this car. So the body itself is 1992, but there's a lot of custom items on this car. So these wheels are magnesium off of a later model Diablo. These are 18-inch. This would have been approximately like 97 through 2001. This car normally had 17-inch. These fender wells here are custom set made. There were 2 made. And they're actually about 1 inch wider. So a stock Diablo goes straight down right here. Okay. This entire thing here has a wider. Yes. It's there's only 2 Diablos that I'm told of that had that kit. This is one of them. The rear bumper and the front end are off of a different version of a Diablo. I think an SVR. I think. Okay. Is what this came off of. On the rear, and then the resonators obviously are custom for the exhaust. Resonators are very small. Yeah. It sounds very good though. Yeah. High def backup camera. And then all of this carbon work here, these intake scoops. So normally the cold air would come in through the sides here for the engine, but now it comes in through the top. That is so cool. And you get a little bit of pressure in there also. Yeah. The front end here is, so the 1992 would normally have flip-up headlights. In later years, they used the built-in. These are actually off of a Nissan 300ZX. That's crazy. So that is Lamborghini pieces, but off of a later model car. Also the front end off of a different model car, I believe the SVR. And the badge here, normally would be up here, is moved down. I was told this badge is off of a Miura. Oh yeah, a Miura. Yeah. No, so overall, and the filler tank here, this is off of a Ferrari F40. Oh yeah, I didn't know about that. Yeah, that's so this would normally be a door. Okay. But this was welded in. This is that was made in the 90s. This was work that was done. All the body work was done in the 90s. Yeah. This car sat for over 20 years. Yeah. In a garage, in a barn. It was basically a barn find when I. That's a cool part of the story. So you ended up you knew the owner. I did in the 90s, and I knew his family as well. Yeah. And when he passed away, it was in the name of his family, and I had the opportunity to negotiate the purchase of the car. So the car, he passed away like in the 2000s? About 3 years ago. Oh, he passed now? Yeah. Okay, but he had the car sitting for that long? Yes, it sat that long in a garage. That's crazy. Yeah. And here in Georgia? In Georgia, yeah. And then you ended up, so you were able to get the car. Obviously, the car was sitting for so long. Yeah. You needed all the service, right? Yeah. So you got. So luckily, they pickled the engine. So all the pickling means they put the fluids in there in the engine. So all the gaskets stayed lubricated, but all the other fluids were drained. So everything else was okay. So the brake system, all the steering systems, all of that was drained. And so when we got the car, amazingly enough, we didn't have to replace almost none of the rubber pieces. That's a risky move. Yeah, so I didn't know what to expect. Yeah. But the car, it's been over a year. We've been working on it. Yeah, and there's not a drip on the car. Yeah. And so everything is very good now, and a lot of work went into obviously the dashboard, all the electronic systems, electronic brake, everything that we needed to make it modern, to get rid of the reliability problems with the Diablo. So this car, in my mind,
is as good as a newer like a Huracan or from the engine management systems, and you can really push these engines and not worry about it now because your computers your computers will protect it and get the most out of it. So we're making over 100 horsepower more than stock now. I think the dyno was like 540, 550 at the wheel. And that's over 100 more than this engine made stock. That's nearly 700 horsepower. Yeah. So that's like a Huracan, Performante, right? Yeah. The same type of performance, but you get the 5-speed. So and it's got a great clutch on it, and it's a lot of fun to drive. Yeah. Okay. It's a special I want to drive it. Can I drive it? You can drive it. Ok. Thank you. Vou fazer break aqui, é o seguinte, ó. São 6h10 da tarde e eu vou... E tem leilão de carros antigos aqui do lado da FT. Eu vou ali olhar, porque às 6h30 acaba esse leilão e o Felipe estava querendo fazer um lance num dos carros. Eu vou mostrar para vocês aqueles carros. Ali, ó. O leilão é ali, ó. Tá vendo os carros ali, ó? Tem um monte de gente ali, ó. Só que para ir para lá, vamos de scooter, ó. O Arcondo vai comigo aí, ó. Passeio completo, algo então. Ó. Tu é o câmera aí, ó. Preciso do capacete com... Vai, sobe aí. Segura aí. Capacete com corpo completo, protetor completo não precisa, então. Aqui, ó. A velocidade máxima da... Sobe aí. Tem onde botar o pé aqui? Tem. Tem. Tá tranquilo. Agarra aí. Vou aqui. Você vai comigo. Vamos então. É muito potente esse negócio, não. Cuidado que a gente vai... Segura aí. Nossa! Te segura aí, ó. Ó. Bota a cara de velocidade, assim. Olha o que tem de gente, filma ali pra frente. Carrinhos legais aqui. É, o seguinte, ó, isso aqui nós vimos ontem no Marketplace. Até o Said, meu amigo Said, que é o cara que comprou o Mustang, me ajudou um monte de vezes já. Ele que me manda, todo dia ele manda uns achados. Conheci todos os... O cara todo dia acha uns negócios. E ele mandou ontem de noite. Vocês viram que estão leiloando do lado da empresa de vocês amanhã? E ele aqui, ó. Esses caras, esse aqui é o dono, né? Empresa, né? O nosso vizinho aqui é a Feltec, ó. Não sei se vocês perceberam, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o nosso pátio, né? E ele tem esses carros aqui, ó. Que são uma coleção era do pai dele. O pai dele tinha mais de 30 carros, ele falou. E esses carros aqui são os últimos carros. O pai dele faleceu, não sei quantos anos, 10 anos, acho que mais. falaram numa coisa 2010. Assim. E esses aqui são os últimos carros que ele tem. E agora eles estão se desfazendo deles, ó. Vamos vender todos. E aí o que é o negócio que ele fez? Ele botou um negócio típico dos Estados Unidos. É um leilão das 5h30, ó, das 5h30 até as 6h30 da tarde, para o pessoal ver. Ó, o pessoal está aqui olhando os carros. E eles pegam um papel e deixam uma proposta, ó. E aí eles deixam a proposta para cada carro. E eles vão abrir, às 6h30 encerra as propostas e eles abrem os envelopes. Quem deu a maior proposta leva o carro, né? E dá para ver que todos os carros estavam bem o estado original, deles, né? Ou seja, e mais ainda o estado, dá para ver que estava guardado dentro do carro, né? Sim. Esse aqui é o que? É o Chrysler Imperial. Sim. É raríssimo, assim. Todos eles são raros, né? Olha só, Chrysler Imperial com manual, 1963. Olha o detalhe do câmbio. Ah, o câmbio aqui. Neutro. Uhum. Imagina na época isso. Pá. E os pneuzinhos, tudo. Meu, o carro dá pra ver que é antigão, assim, tudo de antigo mesmo. Olha esse aqui, ó. Fluid Drive. O que é esse aqui? É um Chrysler, mas não sei um exatamente Chrysler Windsor. Vai, eu vou te falar, eu não entendo desses carros dessa época, ó. O motor aqui tá escrito Spitfire, ó. É um 6 cilindros em linha. Olha só o interior.
Interior aqui, ó. Os bancos. É tudo original. Mas nós viemos aqui antes, ó. Nós viemos meio-dia aqui, quando eu falei ontem de noite pro nosso grupinho de WhatsApp que a gente tem de falar de carro, o Felipe foi o que mais infartou, né? Ele já falou, não, eu quero aquele Hudson, quero o Hudson. Já ficou louco por aquele. Que é esse aqui, ó. Que é um Hudson, não é o Hornet, né? O Hornet é o duas portas dessa década que ele venceu, acho que NASCAR, sei lá, que ele corria tudo, né? E esse aqui é um Hudson. Só que 4 portas, né? Um pouco maior, mas igual. O carro em si é legal. A única coisa é que ele é um 6 cilindros, ó. 6 O Felipe falou que o Felipe mandou uma proposta neles aqui. O Felipe me mandou 8.500, né? Mas Sim. com esse monte de gente que tá aqui, vai sair por mais que isso. Vai ser muito mais. Eu acho que vai ser muito mais. Acho que esse carro aqui deve valer uns 20, 30, não sei tudo isso, mas... Pode ser, ou seja, tem que ver, porque como já é quase impossível comprar o outro, que é 2 portas, tem muita gente querendo isso. Sim, o de 4 portas já vai, ó. Olha só, manual. Que legal. Ah, o cheiro do carro aqui é impressionante, assim, é um carro todo manual, ó, tudo tipo datilografado. Aqui, ó, todas as trocas de óleo, pá, que loucura, ó. Painel aqui, ó. Ah, isso aqui é pra É um luxo. conforto, é um luxo incrível. Imagina, 50 e quantos carros? 50, 42 a 47. Caramba, 1940 e poucos. Imagina, isso aqui tem 90 anos. Quase. Um carro de 90 anos, meu. E tá assim, ok, né? Dá pra ver que ele foi pintado. Só a tinta que dá pra ver que tá quebrada em alguns lugares. Mas é tipo uma laca que eles pintavam naquela época. Sim, então tem lugares assim que saltou um pouco ela, mas... Esse aqui tá legal mesmo, assim, ó. Pra quem já olhou o Cars, quem é mais novo, o Cars é o Hudson lá, né? Exatamente. Hudson Hornet. E vou lhe dizer uma coisa, eu pelo menos, os outros não conheço nenhum. Esse aqui é o que mais ou menos conheço também. Desculpa pela minha falta de experiência de carro esse antigo. Aqui, ó, aí quando eu vi que tava acontecendo isso aqui, eu pensei, um monte de Chrysler aqui, eu pensei, vou falar pro Badolato. E aí o Badolato, pra quem acompanha aí, ó, G Badolato no Brasil, um dos maiores colecionadores de carro do Brasil, tem tudo que é Chrysler e Dodge e né, todos, aí já tem carros brasileiros, tem tudo, mas a coleção é fantástica. Eu fiz um vídeo lá na coleção dele, fantástico. Pra quem não assistiu, vou deixar o card aqui pra vocês assistirem. Vale a pena, e o canal do Badolato é fantástico, ele faz um monte de missão, mas eu sempre falo com ele, ele é o cara do original, do purista, ele sabe o ano, modelo, que cor que é, se é mais raro, quantos saíram, e não mexe nos carros. E eu sou o extremo, né? Eu pego um carro e se fosse pegar qualquer um desse aqui, eu ia modificar tudo. O outro lado. Mas o Badolato, eu mandei pra ele a mensagem de manhã, Badolato, olha só isso aqui que tá acontecendo aqui do lado. Ele, caramba, vou mandar uma proposta aí, 5 mil em cada carro. Eu falei, cara, não, 5 mil em cada carro não vai dar, eu acho. Mas os carros valem. E aí o Badolato falou, esse carro aqui na época, esse aqui é um Chrysler Imperial, que é conversível. Esse carro valia o dobro de uma Corvette na época. Custava o dobro de uma Corvette. Só que ele, olha só, ele é... Olha o banco aqui, ó. O volante, o câmbio ali também, ó, na esquerda, claro. Olha aqui, ó. Tá faltando carburador. Tá faltando carburador aqui. Mas o carburador eu vi que tá lá atrás, mas eu já escutei antes que eles tiraram para fazer manutenção, assim, e meio não acabaram só. Porque só eu acho que quase nenhum eles falando que tá andando. Sim, todo falta alguma parado, coisa, né? Porque ficaram assim por não utilizar os carros, na verdade. Sim. Ele falou que ficaram 10 anos guardados, sem mexer. Sim, na verdade esse galpão aqui, ó, eles estavam agora e falaram, cara, precisando de espaço, tem que vender os carros. Sim. Não dá mais para guardar. E aí botaram 10 anos guardados sem mexer nada. Mas se eles tivessem botado uns 2 anos atrás para vender, ia pegar mais, né? Porque agora os carros já estão uma mudando de valor assim um pouco. E esse aqui que é esse aqui é um Chrysler com porta suicida, ó. Que eles chamam, ó. Que é uma porta que abre ao contrário, ó. É muito legal. Que legal. E aqui, olha só a poltrona aqui dentro, ó. É um luxo. Não, tá acabando, ó. Tá pegando todos os envelopes que tá faltando e já abri para ver qual que é uma malha. No more than 30 minutes, I promise. So we'll try to make it faster. Tá, agora eles pegaram os envelopes de todo mundo e eles vão abrir os envelopes ali dentro e diz que daqui a meia hora eles vão aqui dizer quem ganhou e quem vai levar os carros. Esses caras estão tudo esperando aí. Tem umas
aqui, umas 15, 20 pessoas aqui, né? Sim, mais ou menos. Tá, então vamos embora. Tá preparado aí, Orcono? Vou tentar segurar aqui, aguentar a velocidade extrema da moto. Vou dar a volta primeiro. Segura aí, abraça aí. Da onde? Não sei da onde eu vou segurar de você. Não, Você vai comigo. Tem um cara que vem de Crown Vic aqui, ó. Polícia, velho. Não. Segura agora. Oh, morreu. Acabou a gasolina? Cara, eu acho que tá acabando, vou te falar. Vamos só ver aqui, ó. Tá feia a situação, né? Nós precisamos ajuda aí de alguém. Que alguém vai precisar ajudar a fazer esse motor aqui, porque tá O pior de tudo é que acabando a gasolina mesmo, cara, vou te falar. Tá, vamos voltar antes que nos deixe na rua. marca ali, gasolina. Ah, marca, tá ligado Marca, ali a luz. tá ligado? O que é essa luz será? Cara, dá 30 milhas por hora ele lá. Quanto? 30 e poucas. O que é melhor aqui? Turbo ou nitro? Aqui é melhor nada, porque eu vou te falar. Não, tem que fazer as portas aqui no Botar um negócio, motor né? maior então. Tá. Deu. Voltamos, isso é bom. Viu? Chegamos aí, ó. Vamos ver depois o resultado, a gente comenta ver. pra vocês aí. Vai lá e descobre depois ali quem levou. Sim. Vou te vamos perguntar ver. amanhã pro cara. Pelo menos os preços, né? É. Talvez. Vamos, voltando pra Lamborghini, vamos andar nesse carro, que eu vou realizar um dos meus sonhos aí de infância, de adolescência aí, ó. Filma de trás lá, o barulho. Pronto? Ready? Let's go, man.
Burnout? No. No, not that much. Olha aqui, ó. Sensação. I'll speak some in Portuguese. So Yeah, red lines around 8,000 we put, 78, yeah, 7,800. It's very good between like 4,000 and 8,000. You felt that? Found it's very good. Have you drove this along? Yeah, I've been up and down the highway here, doing testing to make sure everything is proper. Yeah. It does very, very well. It's very comfortable. A lot of people turning heads. Yeah, you don't see these cars. Especially the older guys, they know this car. Oh yeah. They know the car. It sounds good too. It's got a nice note. Not too much drone. Yeah. And the car is like, it's like a car to race. It's really like a race car suspension. Yeah. We haven't dialed it in yet, but no, you can feel it's like a race car built. Ó, a impressão assim, eu dirigi o carro, a direção é bem dura assim, acho que nem tem direção hidráulica. E o carro, o câmbio é que nem o da Ferrari igual, mas a embreagem é uma embreagem de carbono, então ele sente bem as trocas de marcha assim, impressionante. E a direção assim, vamos ver o torque dele. It has good torque. I'm still getting used to the clutch. A embreagem é estranha. Me ensino. Very cool. Yeah, that's good, huh? Yeah, it's cool. Very nice. The engine makes no effort to rev. Yeah, perfect. Yeah. It's got a lot more too, but Oh yeah? we gotta save that for the racetrack. Yeah. Yeah. You wanna stop at a gas station? Or no? Yeah, maybe. Just in case. Yeah. Pretty comfortable, right? Yeah, well, yeah. I love the seats, how it sits. Down low? Yeah. The gear ratio is perfect. Yeah. I'll just- Yeah. Feeling like in the 90s. That's right. Yeah, it's like Miami Vice, man. yeah. Miami Vice. I don't know if this is cooler now or in the 90s, actually. If you know what it is, it's cooler now. I guess, yeah. You got the stick, man. Yeah, You can't get those. This is perfect. We got the computers, yeah. all of the convenience here, the good music. Everything works, man.
I think it's better to the X19 probably on the racetrack. Yeah. Or actually, there's a good one here. Yeah. The car seems very happy. Yeah. We were doing some good runs the other day, and yeah, even high end. pushing it, no problems. In fact, these cars, you know, the more you push them, the happier they are. Oh yeah, they don't like to stay in the garage. Yeah, they want to breathe a little bit. Yeah. And to shoot the flames out the back about this long. Oh yeah. Yeah. Maybe even during the day you can see them. Oh yeah. Might need to turn the flames down a little bit. I don't know. Cook some hot dogs out there. Which one? What's this here? Racetrack? I don't think so. No. Doesn't matter. That or I think it doesn't matter. Oh, racetrack. Yeah. It's on my side. Okay. Okay, let's. Power brake. Ah, that's cool. Brian did that. That's very nice. Yeah. Otherwise, the car will roll away. Yeah. Oh yeah, I remember that first day we seen. Vamos abastecer aqui agora, ó. Então, olha como é que abre a porta, ó. Vem aqui, ó. Levanta assim, ó. É muito estiloso. É muito estiloso, ó. You have to be very, Careful. yeah, because the angle goes straight in. Sure, yeah, go ahead. Botando aqui, I don't know. I think it's 25 gallons. So 25 gallons. I think so. That's great. But probably the mileage is not very good. Oh yeah, I guess. Maybe 5? Oh, 10 maybe, yeah? 10, yeah, I guess so. Agora estamos abastecendo aqui, ó. Falou que entra uns 25 galão, que é... Quanto daí? Caramba, dá uns 85 litros, vou chutar, 90 litros. E agora já dei uma primeira voltinha, aquela aceleradinha ali já deu para sentir. Óbvio que eu não vou fazer uma coisa muito exagerada, até porque isso aqui é um carro de $500 mil. Não dá para fazer muita bobagem aqui, vou arriscar isso, mas é uma sensação incrível, assim, tá dirigindo uma Diablo. E até disse assim no carro ali, eu tava falando, não sei se deu para escutar por causa do barulho, mas acho que é mais legal dirigir uma Diablo em 2023 do que era na década de 90, assim. Hoje em dia é um carro muito cool, assim, muito. Todo mundo no posto aqui tá parando para olhar, ó, os caras ali, ó. Todo mundo fica enlouquecido. Ah? Yeah, it's different, right? It's 92 Diablo. Yeah. That's fine. Yeah, Yeah, not you many don't. out there. You won't see them. Okay, Good? got 10 gallons. Yeah. You want to drive you maybe? Or you want to? I can drive. You Yeah, want me to? you drive. My foot's a little heavy, I don't know. Perfect. Agora eu vou dar uma volta de carona aqui, ó. Até eu falei pra ele, ele deixou eu dirigir, mas eu disse, não, dirige tu, porque eu gosto de sentar do lado e ver como é que o dono dirige um pouco, apesar de, digamos que o cara é mais, um pouco mais corajoso quando é o próprio dono. Aqui tem o painel, ó, instrumentos, agora vai melhor aqui, tem uma multimídia aqui. Not perfect, but Oh yeah, I didn't remember that part. Start up
and then we start there. Now the park ring. That's a cool idea. It's a great idea, actually. The car normally had a handbrake. Yeah. Like mechanical. We got the CarPlay here. Yeah. There we go. Yeah. Let's go. Aqui ó, é o seguinte, esse câmbio aqui é o dog leg, ó. A primeira para baixo, ó. Que é justamente ele tem a primeira para baixo e a segunda para cima, porque os carros de corrida, a primeira eles só usavam para sair do box. Então eles deixavam a segunda, a terceira, a quarta, segunda, a terceira, a quarta e a quinta na parte em H mais prática, assim, para ficar trocando no circuito. Então é bem uma coisa de carro de circuito, isso aí de ter a primeira para baixo, assim, para o lado. Aí fica a primeira e a ré para lá, e aí a segunda, a terceira, quarta, quinta ali. É uma maneira bem inteligente de utilizar de segunda a quinta, né? The brakes are brand new. Yeah. They're not bedded quite yet. Yeah. I don't know if you noticed. Uh-huh. Falar, o que mais impressiona é o carro, realmente, assim, de 5 a 8 mil. That's impressive. Sounds good. Man, imagine this in the 90s. Yeah. Maybe the fastest thing on the road by far. Yeah. Love it, man. Man, that's so awesome. Sounds good. Man, it sounds good. No growing even. Sounds way better than our new cars, man. The exhaust sounds good. Yeah, amazing. How the fire, You want to light the fire up? Ah, good. Vamos ver se vai dar pra ver os fogos lá atrás. Ah, lift that up. Ah.
Man, it sounds amazing, it feels amazing. Most important, it makes the music smile. Big old smile. It does have torque in low end, but the horsepower in high RPM, it's surprising because I was expecting, okay, it's like a 90s car, it's usually 500 horsepower, but this really feels like 700. Amazing. Very cool. Man, that's cool. Is that appropriate? Perfect. It's perfect. Thank you. Only with Fuel Tech, huh? Yeah. No, man, I'm happy because there's only one Diablo that shoots flames like that. Oh yeah, you're right. Yeah, there is. No, and I'm happy not only to realizing or to accomplishing one of my childhood dreams of riding or driving a Diablo, but also having one of my products on the car. Yeah. That's really proud. I'm really proud of that. Yeah, you should be. And thanks for you also allowing us to work on the car. Man, and so happy to have you partner with us. And, no, good. Yeah, great family you have. No, appreciate. Yeah. Thank you, man. Thank you so much. Thank you so much. Okay. All right, now we need to see this on the track another day, or let's see how this goes. I think we're okay. Yeah. That thing's very reliable. No, absolutely. Cool. Okay. Thank you. Thank you, man. Cool. Fantástica a volta aqui, ó. Eu não sei se eu consegui transmitir para vocês, mas a minha sensação de andar na Diablo, assim, de fazer o carro, é realmente uma coisa que tem muito sonho de infância, né? Que nem falou, todo mundo tinha um quadro de uma Diablo branca na parede. É um dos carros mais assim fantásticos, famosos da década de 90 e 2000. Icônico. Tem um desses aqui, uma oportunidade de sentar e dirigir, andar e botar a mão e acertar. A gente acertou um dinamite, fez tudo nesse carro. E estar podendo contar isso para vocês hoje é uma emoção muito grande para mim. Então espero que tenham curtido aí um episódio um pouco diferente. O Jason, que é o dono do carro, é um cara, gente boa demais, conheci ele, um dos grandes pessoas aí que eu acabei conhecendo nessa minha carreira aí, porque me abre muitas oportunidades de realmente conhecer gente incrível e oportunidades incríveis, colecionador de vários carros aí, um cara, gente boa pra caramba, e dá pra ver que o cara gosta de modificar, de curtir também, não deixa o carro guardadinho, tudo bonitinho. Então, um episódio bacana, espero que tenham curtido e até o próximo. Tchau. Um dia, quem sabe esse carro estaria na minha garagem, né? Nos meus sonhos ele estaria na minha garagem, mas pelo menos hoje eu curti ele assim.